Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, partir do pão e nas orações. Deus querido, nós te louvamos por este dia, agradecemos a Ti, Senhor, pelas nossas vidas, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui na Tua casa, ó Deus. Deus querido, nós colocamos diante do Senhor, ó Deus, esta igreja, juntamente cada família, cada um de nós, ó Deus. Pedimos que o Senhor Deus nos ajude e que, para que possamos ser ajudados pelo Senhor, possamos buscar mais comunhão contigo, ó Deus, através desse meio maravilhoso que o Senhor nos deu, que é a oração. Ó Deus querido, fale conosco, nos ajude, nos abençoe, nos fortaleça. É isso que pedimos, orando em nome de Jesus. Amém. Existe um livro, Poder através da Oração. Esse livro, ele traz uma palavra que diz o seguinte: estamos constantemente empenhados, se não obcecados, em arquitetar novos métodos, novos planos e novas organizações para fazer a igreja progredir e assegurar a divulgação e eficiência do Evangelho. Esta direção odierna tem a tendência de perder a visão do homem ou afogar o homem no plano ou na organização. O plano de Deus é usar o homem e usá-lo muito mais do que qualquer outra coisa. Homens são o método de Deus. A igreja está procurando métodos melhores. Deus está buscando homens melhores. Esse texto está junto de um versículo, João 1,6. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Hoje cedo nós tivemos a oportunidade de estudar um pouquinho do ministério de João, anunciando Jesus, pregando arrependimento, batizando com água. Um homem enviado de Deus. É interessante ele falar, porque realmente hoje, mais do que na época que esse livro foi escrito, as pessoas estão buscando métodos, né? O que fazer para a igreja crescer? Qual a melhor forma de ser igreja? Eu devo ser uma igreja contextualizada? Eu devo ter a forma que o mundo tem? Eu devo ser uma igreja que tem um método de comunhão através dos grupos familiares? Eu devo ser assim? Eu devo ser dessa forma? E eu digo que não tem um método. Todos os métodos são abençoados quando os homens são abençoados. Deus vai usar os grupos familiares, Deus vai usar a pregação, Deus vai usar a visita, o evangelismo pessoal, Deus vai usar todas essas coisas. E é muito interessante ver que às vezes as pessoas estão procurando métodos abençoados, uma forma abençoada de trabalhar, e não o essencial, que é ser abençoado. Eu e você, nós temos que ser abençoados. O homem procura melhores métodos, Deus procura melhores homens. Se nós olharmos para a história dos avivamentos, nós vamos ver sempre homens de oração. Eu anotei aqui algumas frases. Primeira, de Charles Simeon. Ele dizia o seguinte, que era necessário para ele pelo menos 4 horas de oração. E ele acordava de madrugada e orava. Wesley gastava 2 horas diariamente em oração. Começava às 4 horas da manhã.
Alguém escreveu sobre ele dizendo o seguinte: ele julgava que a oração era um trabalho mais importante que havia. Trabalho mais importante. O outro disse que orava de manhã porque ele queria dar as melhores horas do dia. E de manhã era considerado por ele as melhores horas porque era um tempo de silêncio, enquanto todo mundo estava dormindo ainda. John Fletcher diz aqui: impregnou as paredes do seu quarto com hálito de suas orações. Algumas vezes passava a noite inteira em oração, sempre, frequentemente e com grande intensidade. Toda a sua vida foi uma vida de oração. Não queria levantar-se da cadeira, disse ele, sem levantar o meu coração a Deus. Sentava lá na sua cadeira de oração. Não queria se levantar da cadeira, enquanto ele não sentisse que o seu coração estava de pé diante de Deus. Lutero disse: se eu deixar de empregar 2 horas em oração todas as manhãs, o diabo terá vitória o dia inteiro. Tenho tanto trabalho que não posso realizá-lo sem gastar 3 horas diariamente em oração. Interessante que às vezes eu tenho tanto trabalho que eu não tenho 10 minutos para ler a Bíblia. E ele diz: eu tenho tanta coisa a fazer que se eu não gastar pelo menos 3 horas de oração, meu dia está perdido. E se eu não ficar essas 2 horas antes de fazer qualquer coisa, eu vou me sentir derrotado durante todo o dia. Irmãos, nós vamos falar algumas semanas sobre esse tema oração, alguns domingos à noite. Eu sei que o objetivo maior é orarmos, não é só ouvirmos sobre oração. Mas se nós não ouvirmos sobre oração, provavelmente às vezes ela fica mais esquecida ainda. Como é bom ouvir testemunhos de oração. Dá uma vontade. Tá? Propaganda de oração, para que a gente tenha vontade de orar mais, ter experiências diante de Deus. Na oração, Deus graciosamente transmite graça ao coração humano através do Espírito Santo. Se você conseguir, você me siga que eu não vou ficar olhando para trás, tá? Aí se eu falar, o que eu falar, você vai mudando os slides aí. A oração transmite graça ao coração. E como nós precisamos, né? Coração nervoso, coração cheio de pecado, tantas preocupações. A oração transmite graça ao ser humano através do Espírito Santo. A leitura que nós fizemos de Atos 2:42, a oração é citada como um dos meios especiais de comunhão com Deus, juntamente com a palavra de Deus e os sacramentos. Perceberam o versículo? E perseveravam na doutrina, ou seja, na palavra, na comunhão, no partir do pão, sobre a Santa Ceia e nas orações. São chamados meios de graça, meios em que Deus, depois do homem convertido, meios que Deus utiliza para que nós possamos crescer espiritualmente. Eu sou crente e agora o que eu faço? Essencialmente eu leio a palavra, eu estudo a palavra, eu participo da comunhão na Santa Ceia. E a minha vida tem que ter oração. É o arroz com feijão e a mistura do crente, né? A oração é um meio especial de Deus. A pergunta 88 do breve catecismo diz o seguinte: quais são os meios exteriores e ordinários pelos quais Cristo nos comunica a bênção da redenção? Os meios ordinários exteriores pelos quais Cristo nos comunica a bênção da redenção são as suas ordenanças, especialmente a palavra, os sacramentos e a oração, os quais todos se tornam eficazes aos eleitos para a salvação. Então, irmãos, nós precisamos lembrar disso. Hoje, especialmente, nós estamos falando sobre oração. Nosso tema é: enquanto oramos,
Deus age enquanto oramos, Deus participa da nossa vida enquanto oramos. E eu quero destacar algumas dessas coisas. Enquanto oramos, nós temos comunhão com Deus. Nada mais importante para a comunhão do que a oração. A oração leva a comunhão com Deus pelo auxílio do Espírito Santo. Essa relação, né? A minha oração com a presença do Espírito Santo, com a lembrança de Jesus e do Pai, comunhão com Deus. A palavra diz que o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Essa comunhão começa aqui. Nós nem sabemos orar, e quando nós começamos a orar, é como uma criança que tenta andar pela primeira vez, caminhar e dar os seus passinhos, e a mãe, alguém pega pela mão e vai ajudando, vai ensinando quais são os passos. Esse ensino a respeito da oração é exatamente sobre o que devemos orar, o que nós devemos buscar, como nós devemos viver através da oração. Somos ajudados pelo próprio Deus. Nós temos comunhão com Deus. Oração é essa estreita comunhão com Deus. Falando sobre oração e comunhão, uma frase de John Piper nos dá uma luz, uma forma resumida da gente entender isso. Olha a frase dele: a oração é o centro nervoso da comunhão com Jesus. Ele não está aqui fisicamente para vermos, mas na oração falamos com Ele como se estivesse. Eu fiquei pensando, né? Hoje cedo nós falamos sobre Paulo. Paulo disse que ainda não tinha alcançado e perseguia e corria para o alvo. O desejo dele de comunhão com o Senhor, de estar com o Senhor. Eu fico pensando como que foi para aqueles que tiveram essa experiência de já ter o contato pessoal com Jesus, e depois Jesus partiu, e eles ficaram. A oração daqueles irmãos deve ter sido algo muito especial. Eles oravam por um Jesus que não estava mais ali, mas um Jesus que já estivera ali. E nós não temos Jesus fisicamente, pessoalmente. Nós não temos Deus pessoalmente, fisicamente. A única forma que nós temos de nos comunicar com Deus é através da oração. E nós podemos fazer isso. Como é bom saber que nós podemos comunicar com Deus. Nós comunicamos com as pessoas vivas. Quando as pessoas morrem, nós não podemos mais comunicar, né? Mas Deus não morreu. Deus é vivo. Nós podemos comunicar com Ele através da oração. Comunhão com Deus através da oração. Jonathan Edwards, falando sobre a comunhão com Deus, ele diz: eu estava quase constantemente expressando em oração, onde quer que estivesse. A oração parecia ser natural para mim, a respiração que dava vazão ao ardor dentro do meu coração. Orai sem cessar. Mas para orar sem cessar, nós precisamos também ter comunhão pessoal com oração, de tempo específico, de momento de comunhão, quando não estou fazendo mais nada. Tempo de qualidade, tempo para estarmos com Deus. A segunda questão: enquanto oramos, somos transformados. O quanto precisamos de transformação nessa vida, nos dias que vivemos. Oramos, recebemos da parte de Deus transformação para um viver que o agrade. É claro que a oração então é um meio de santificação. Nós ouvimos Lutero falar há pouco que se ele não tivesse as suas 2 horas de oração, o diabo ia ter vitória sobre a vida dele durante o resto do dia. Interessante a forma que ele colocou, né? E a vida de santidade, irmão, está relacionada à nossa perseverança na oração. O quanto nós
Somos derrotados no dia a dia por falta de oração. O quanto nós estamos enfraquecidos por falta de oração. Transformados. No momento em que nós recebemos a Cristo, nós precisamos diariamente desenvolver essa salvação. E ela é desenvolvida através da oração. Riley diz que o meio principal pelo qual os crentes têm crescido em santidade é o hábito constante da oração particular. Crescer continuamente. Lloyd Jones, falando sobre isso, ele diz também: a oração é o antídoto contra o veneno do pecado neste presente século, que é mau, cheio de corrupção, propício para uma vida cheia de pecados. Quando nós lemos Efésios 6, falando sobre uma grande batalha, sobre a armadura, nós vemos que no final daquele texto traz com toda oração e súplica. Versículo 13 diz: tomai toda a armadura de Deus para resistir o dia mau, para ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis, com toda oração e súplica, orando em todos os tempos no Espírito, e para isso vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Repare tantas vezes que apareceu todo, né? Toda oração, toda perseverança e por todos os santos. É interessante notar que orar por transformação não é só orar por transformação pessoal, mas podemos orar pela transformação dos outros, orar por pessoas que estão perdidas, abandonadas ou se abandonaram. Quantos precisam da nossa oração? Orar por transformação. Paulo disse, versículos Efésios 6:18, por todos e também por mim. Com certeza, irmãos, podemos mudar muita coisa que a gente aparentemente não acredita que pode ser mudada. Pode ser mudada através da oração, quando nos colocamos diante da oração. E essa transformação, ela é específica para nós cristãos como capacitação. A transformação vai gerar capacitação para o ministério, para a vida que precisamos levar. A oração é um meio notável para que a Igreja de Cristo avance em nossas cidades, em nosso país e também no mundo. Lembra o que eu disse no início? Quantos estão preocupados com métodos? Esquecem do homem. É interessante que o ser humano ele é tão complexo que a própria oração pode ser um método sem o Espírito. As pessoas se acostumam com reuniões, com programações, com coisas, e aonde está o Espírito de Deus? Através da oração nós podemos ser capacitados para o trabalho. Sem oração a missão da igreja será míope e sem propósito. Nós vemos tanta igreja sem um propósito. Para muitos o propósito é o próprio crescimento numérico, o crescimento financeiro. Quantas igrejas estão se enriquecendo? E o propósito da igreja nunca foi ser rica ou enriquecer os seus líderes. Por que falta propósito? Porque se perde em meio ao trabalho, porque a oração já foi embora, e essa oração é que vai conduzir, dirigir a nossa vida. Por último, não menos importante, enquanto oramos, Deus é glorificado. A oração como glorificação.
Nós falamos que a oração, ela é comunhão com Deus, que a oração, ela é meio de transformação, e a oração é meio de glorificação, glorificar a Deus. É o principal motivo de nós orarmos, irmãos. É a demonstração da nossa gratidão a Deus. É orar, é falar. É bem dizer ao Senhor, bem dizer ao Senhor o quanto Deus tem feito por nós. Parece que nós temos dificuldades às vezes de agradecer uma pessoa. Alguém faz muitas coisas para nós e nós ficamos igual a criança que a mãe tem que falar, fala obrigado, né? Temos dificuldade de agradecer. Quando acordamos de manhã, nós temos que fazer uma reunião com o nosso Pai, com Deus, e agradecer a Deus por tantas coisas. Como ficar sem falar com Deus? Como ficar sem agradecer a Deus? Como ficar sem pedir orientação? Porque sem orientação nós levantamos e somos como um cego que nem sabe em que tropeça. Precisamos de Deus. Nós não somos capacitados a viver sem Deus. E como nós vivemos com Deus sem falar com Deus? Eu já sei. Sabemos nada. Precisamos constantemente de ouvir o Pai, de ser dirigidos pelo Pai, de não tomar decisões simplesmente baseadas nas nossas próprias vontades. Quando nós não oramos, nós nos vemos como perdidos. Você já parou um dia e ficou com várias decisões? Uma hora você fala, não, eu vou fazer isso. Não, vou fazer aquilo. Até decisões rotineiras de casa. Vou limpar a casa. Não, vou lá no centro comprar uma panela. Sabe, parece que não sabe para onde vai. Temos direção. Aí Deus diz, vá ler a Bíblia, irmão, né? Está com tanto tempo de sobra assim, né? Precisamos orar, porque o Espírito, Ele vai na nossa fraqueza nos ensinar. E quando Ele ensina a orar, Ele ensina a viver. Mas glorificar. A oração é um meio de glorificação, porque a própria palavra de Deus diz isso. Tudo quanto pedirdes em meu nome, isto farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Tudo quanto pedirdes, isso farei, para que você seja um homem abençoado, para que você tenha muitas coisas? Não, para que o Pai seja glorificado. Deus é glorificado quando a igreja ora. Eu clamo ao Senhor, invoco ao Senhor, o Senhor livra, e eu glorifico a Deus. Deus é glorificado quando Ele responde à oração. Deus é glorificado quando nós estamos orando, porque a própria oração é uma forma de glorificar, é dizer que eu dependo de Ti, Senhor. Quando você pede um conselho para alguém, você está honrando aquela pessoa, não está? Já pensou alguém vir, pastor, eu gostaria de falar com o senhor, queria uma opinião, uma orientação. Você está honrando o seu pastor. Devia fazer mais isso, viu? O pastor é muito sério. Não. Pode falar. Você honra a pessoa. Deus fica feliz com isso, não é? Eu chego perante o Senhor e me derramo perante o Senhor. E peço auxílio, peço ajuda. Eu estou me humilhando. Eu estou dizendo que o Senhor é quem sabe, que a ordem vem dEle. Quando nós oramos, nós damos glória a Deus. Reconhecemos a glória de Deus. John Piper disse: a oração é o antídoto
para a doença da autoconfiança. Uma frase bonita também, né? A oração é o antídoto para a doença da autoconfiança. O homem nunca foi tão confiante. E quando ele não sabe, ele procura no Google, né? Então, ele que toma as decisões. Ele não sabe, ele pega um celular, um computador e Google, diga aí. Eu preciso. Então, nós estamos autoconfiantes. Agora eu vou para qualquer lugar, né? Eu uso o GPS, né? O aplicativo lá do GPS. Estamos tão autoconfiantes e esquecemos de Deus, que oramos menos. E oração é glorificação. Deus é o único ser glorioso. E quando eu oro para glorificar a Deus, não que Ele precise disso, isso tem que ficar claro. Deus não é como o homem, né? O homem precisa de ser elogiado. Oh, muito bem, vocês cantaram bem. A gente precisa. É um incentivo, né? Eu preciso de incentivo. Nós somos muito fraquinhos, né? Precisamos de incentivo. Deus não precisa disso. O homem precisa disso para que ele tenha glória. Porque se ninguém falou bem dele, quem ele é? Ninguém o conhece. Então eu preciso de medalhas para que eu possa dizer quem eu sou. Eu sou professor, eu sou pastor, eu sou cantor, eu sou isso. Eu fui naquele lugar, eu fiz essa apresentação, eu fiz tal viagem. Quem você é? Nós precisamos de coisas. Deus tem glória própria, Deus não precisa de nada disso. É eu que preciso. Eu oro glorificando a Deus, porque eu preciso disso. Se eu não glorificar a Deus, eu não sou de Deus. Eu preciso demonstrar esse reconhecimento de que eu sou de Deus, de que eu vivo para Deus, de que eu conheço a Deus. Por isso que Romanos 11:36 diz que porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. E Paulo ainda acrescenta: a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Enquanto oramos, temos comunhão com Deus. Enquanto oramos, somos transformados, santificados. Enquanto oramos, glorificamos ao nosso Deus. Que nós possamos entender isso, irmãos, e entender que de nada adianta eu viver se eu não tiver essa comunhão com o Senhor. E que Deus desperte em cada um de nós esse desejo, né, de falar com Ele, de buscar o Senhor. Orando, eu posso conhecer mais a Deus. Eu não vou mudar a Deus, eu vou mudar. Eu vou agir conforme a vontade de Deus. Agindo conforme a vontade de Deus, as coisas vão acontecer muito melhor. Elas vão realmente acontecer. Eu não posso descobrir o futuro, mas eu, através da oração, eu posso conhecer a vontade de Deus e, de certa forma, agir de forma a que o futuro aconteça conforme aquilo que Deus revelou ao meu coração. Nós vamos ficar em pé, irmãos. Vamos orar ao nosso Deus. Deus querido, nós te louvamos por essa oportunidade que o Senhor nos dá. Ser abençoados por Ti, por intermédio da Tua palavra. Ó Deus, nós não seremos abençoados se não orarmos. Ó Deus, nós já ouvimos isso, nós já sabemos disso. Mas confessamos que somos negligentes na oração. Pois são tantas horas num dia que o Senhor nos dá. E encontramos tempo para tanta coisa, ó Deus. E às vezes poucos minutos para oração. Obrigado por esse privilégio de estarmos alguns domingos lendo da Tua palavra sobre esse tema tão importante. E que o Senhor venha despertar em nós, ó Deus,
o desejo de orarmos. E que, através da oração, possamos ser transformados. E assim, usados para transformar outras pessoas. Assim, ó Deus, usados para cumprir, ó Deus, o chamado que o Senhor Deus tem para nós nessa terra. O ministério que o Senhor tem para cada um de nós nessa terra. Ó Deus, que possamos ser curados, Senhor Deus, pela oração. Seja qual for a enfermidade, seja o pecado, seja doenças, seja, ó Deus, algo que nos afaste de Ti. Sabemos que com toda oração, toda súplica, possamos ser revestidos dessa armadura do Senhor, para ficar livres deste mal, ó Deus. Ó Pai amado, que sempre encontremos tempo para isso, para a oração, ó Deus. Colocamos diante do Senhor, ó Pai, nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.